Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos numa confraternização gostosa, em que a gente tem a oportunidade de nos olharmos e emitirmos do nosso coração uma energia boa de amizade, de carinho. Eles já deram o título, mas eu ia demorar para falar sobre quem eu ia falar. Então agora eu tenho que fazer do jeitão que eu preparei lá em casa. Tá certo? Bom, eu vou começar com uma frase que me levou a uma grande reflexão. A frase é a seguinte: o meu caminho é único, com significado no coletivo. O meu caminho é único, com significado no coletivo. Isso me fez pensar a importância da nossa vida comunitária. Como nós, espíritas cristãos que somos, e valorizamos tanto a nossa individualidade, a nossa espiritualidade, onde que se processa realmente e de que forma nós podemos evoluir para conseguirmos obter os melhores momentos, as melhores oportunidades e um progresso real na nossa vida. Nós somos mente, a cabeça pensando. Nós somos coração, emoções. E nós temos as nossas mãos como um produto do nosso corpo para trabalharmos socialmente, para trabalharmos esses pensamentos e essas emoções. E como fazemos isso? Na coletividade, ou seja, na família, nos nossos amigos, no trabalho, no trânsito, nas compras no supermercado, na feira. Em todos os momentos, nós estamos treinando a nossa espiritualidade, estamos aprendendo a conviver, estamos, enfim, procurando crescer espiritualmente. E não tem outra maneira, senão o contato social, senão o contato com a coletividade. Razão pela qual viver em coletividade e saber viver é algo extremamente importante. E a gente está aqui numa casa espírita cristã. Estamos em contato um com os outros. E é tão interessante porque cada um de nós tem o seu jeito especial de ser. E como a gente aprende nesse contato de uns com os outros. É o nosso caminho de aprendizado e de crescimento. E por que eu estou falando isso? Porque o patrono da casa, que como já foi falado, Bezerra de Menezes, ele usou todas as qualidades que ele possuía em coletividade, para a coletividade. E eu vou falar para os senhores tudo o que ele fazia, se é que os senhores não sabem, porque muitos de nós ainda não sabiam. Algumas coisas até eu ignorava. Quem foi Bezerra? O nome já é um nome importante. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Normalmente falamos Bezerra de Menezes, nosso mentor, né? Nosso orientador da casa, né? Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, ou seja, dia 29 de agosto, ele completará mais alguns anos agora na espiritualidade. Mais conhecido como Bezerra de Menezes, que é como nós realmente nos referimos a ele. O que ele fez, né, coletivamente falando? Ele foi médico, ele foi um militar, ele foi escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da doutrina espírita. Vejam bem, ele teve família, ele casou-se 2 vezes, ele teve filhos. Então, familiarmente falando, ele deve ter tido as oportunidades inúmeras de crescer, de conviver com seus familiares. Além disso, por ser médico, ele tinha uma postura médica. E eu até vou ler para os senhores o que ele falava como médico. O médico verdadeiro é isto: não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, ou que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem que pagar a receita, a quem não tem o que pagar a receita,
ou diz a quem lhe chora a porta que pode procurar outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Veja que, com a visão médica que este homem tem, que ele teve na sua vida, totalmente voltado para a comunidade, não há descanso, não há motivos para eu não atender. Tanto que ele era chamado médico dos pobres, porque ele não levava em consideração o valor a ser recebido, mas sim a missão que ele tinha que cumprir, o apoio que ele tinha que dar, a orientação e o cuidado com aqueles que viam até a sua porta. Chegou uma época que ele precisou vender um anel de formatura para poder dar sustentação a alguém que precisava. Então era um homem que usou a comunidade de maneira eficientíssima, porque tinha um olhar carinhoso, porque tinha uma compreensão humana e extremamente respeitosa daqueles que iam até ele em busca do atendimento. Como político, a gente hoje em dia tem um olhar meio de lado assim para a vida política. Só que o político, gente, não é político partidário só. O político somos todos nós que vivemos numa cidade. Nós todos temos responsabilidade com a cidade onde vivemos. Na Grécia Antiga, as cidades eram chamadas de polis, razão pela qual os seus habitantes eram políticos. Nós temos, sim, responsabilidade pela calçada da nossa casa, pela rua, por como usamos as coisas que são nos oferecidas, a limpeza, o olhar, o cuidado, o respeito àqueles que transitam conosco. Então, na comunidade, como habitantes de uma cidade, temos obrigações a serem cumpridas. E se realmente entendermos, é oportunidade também de crescimento espiritual, de aprendizado espiritual. Ele também foi um escritor. Tudo bem que o trabalho de um escritor é mais fechado, mas ele deixou uma quantidade imensa de livros e de escritos, que são, para nós todos estudiosos da vida dele, estudiosos da doutrina, uma fonte de ensinamentos, uma fonte de aprendizado. Ele foi jornalista. É outra coisa que hoje em dia a gente olha assim, opa, mas ocorre, o jornalista tem a oportunidade de colocar para fora, quer dizer, dentro do seu trabalho, ele tem uma possibilidade de divulgar as ideias importantes, de colocar todos nós em contato com situações que muitas delas nós não conhecemos. Ele também foi um filantropo, ou seja, era um homem que se dedicava a respeitar o seu semelhante, a ver nele uma oportunidade de ajudar e crescimento através do próprio trabalho que ele fazia, né? E ele foi um grande expoente da doutrina espírita. Ele tem uma passagem super interessante, que eu vou ver se eu consigo encontrar, porque eu tirei isso aqui na internet, portanto os senhores podem fazer essa pesquisa e estudar em casa, se houver interesse de ampliar um pouco mais o que eu vou dizer aqui, né? Ele ganhou um livro espírita. Eu vou ler isso aqui. Deu-mo na cidade, ele ganhou esse livro, né? De um médico chamado Joaquim Carlos Travassos. Sobre o contato com a obra, o próprio Bezerra registrou posteriormente. Deu-mo na cidade, quer dizer, ele ganhou na cidade, e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. É porque bonde é uma coisa da idade dele, né? Hoje em dia não tem mais bonde, só se for na cidade do interior, aqueles bondinhos turísticos, né? Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Veja que interessante essa frase. Era um conceito da época, porque a doutrina espírita teve problemas sérios para se introduzir socialmente. A gente não pode falar das outras religiões, não é o certo que cada um de nós está inserido realmente no seu melhor, no lugar melhor para aprender. Mas havia uma interpretação mal resolvida sobre essa ligação entre nós e as entidades desencarnadas, né? Então ele pensou, bom, não é porque eu vou ler que eu vou me prejudicar. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Então ele pensou, poxa,
Qual é o impedimento? Eu estudei tanto, posso ler esse livro. Veja as cautelas, né, que ele teve. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Porque ele já era uma pessoa voltada para fora, para a comunidade, para estar junto com as pessoas e dar a cada pessoa aquilo que a pessoa precisava. Ele tinha sensibilidade. Ele era uma pessoa gentil, uma pessoa atenta ao redor, às coisas que aconteciam ao redor dele, né? Entretanto, tudo aquilo não era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia, parece que eu sou espírito inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Porque, na verdade, o procedimento dele, a maneira como ele agia, o que ele pensava, né? A evolução espiritual dele estava bem adequado aos ensinamentos que ele estava lendo no livro. Então veja que interessante a humildade dele, que era uma pessoa humilde, de colocar isso. Falar, poxa, mas não tem nada, eu entendo, estou conseguindo entender. Então a personalidade de Bezerra de Menezes é muito interessante, muito cativante. E até eu sugeriria aos senhores, se peguem lá embaixo na biblioteca, deve ter alguns livros escritos por ele, levem para casa, leiam, entrem em contato com essa personalidade, com esse jeito, porque ele é o patrono da nossa casa. E por ser patrono, ele orientou esta casa no sentido também de ser mais aberta à comunidade, de ter um trabalho comunitário interessantíssimo, de ter a possibilidade assim, de conduzir as mães que vêm aqui no sábado. Vejam bem que interessante a presença de um mentor numa casa. Ele orienta aquilo de acordo com o pensamento, a postura espiritual dele. Ele era um médico. Então, quando convida uma médica para vir aqui orientar as mães, está dentro da estrutura espiritual do nosso patrono. Então, como nós temos estudos aqui, gente, nós temos escolas, e o nosso mentor era um homem extremamente instruído, sabe? Que, assim, privilegiava o estudo. Um homem que não tinha medo de estudar, que não tinha hora para descansar, não. Era um estudo que trouxe a ele todo o conhecimento que ele tem. E esta casa tem este vão, esse olhar. Então, aqueles que aqui chegam podem se beneficiar indiretamente desta postura de Bezerra, porque ele está impregnado na postura da casa espírita, que a nossa casa tem ele como nosso mentor, como nosso orientador. Então, é uma figura interessantíssima para ser estudada, para ser analisada. Vamos ver o que a gente pode falar mais sobre ele. Ele começou a estudar profundamente as obras de Allan Kardec, porque Allan Kardec é o nosso orientador maior, é o que codificou a nossa doutrina. Se vocês estudarem a vida de Kardec, vocês vão ficar encantados. Ele era um professor. Veja como é importante o estudo. É por isso que eu vivo falando, eu vou morrer falando, estou lá enterrando, estão me enterrando e estou falando. Estudem, estudem, estudem. Porque é o único meio que a gente tem para poder ampliar nossos pensamentos, a nossa cabeça, entender melhor o mundo onde a gente vive. E a doutrina espírita, ele abre um leque de entendimento. É importantíssimo para que a gente possa conduzir os nossos passos com mais segurança, com mais alegria. Que viver não é uma coisa tão ruim, né? Todo mundo diz, gente, nós estamos tendo a oportunidade de uma vida, de contato com as pessoas, com a natureza, com o planeta, de contribuir para que este planeta continue sendo um habitat para os espíritos que aqui reencarnam. Nós temos obrigações com a natureza, nós temos obrigações com as famílias das quais descendemos, o respeito à memória desses que nos deram, enfim, a vida. Tudo isso a doutrina nos fala cotidianamente, não somente através das preces, mas sobretudo através do estudo, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, desta postura que nós podemos ter com as entidades espirituais, com os nossos anjos de guarda,
Quem são nossos anjos de guarda? São nossos espíritos amigos, com os quais podemos manter até uma comunicação bem eficiente. E quando a gente está com algum problema, a gente vai lá, meu Deus, o que eu faço agora? Aí a gente percebe, sabe, uma coisa interessante, eu não tinha pensado nisso. Então, vem aquela orientação energética, espiritual. Mas nós temos que abrir o coração para isso. E só podemos fazê-lo através do quê? Do bom entendimento. E o bom entendimento pode surgir na nossa vida através do estudo, para que não sejamos vítimas de coisas falsas, de mentiras, de coisas que não são realmente fortes e reais. Então, após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, jovem, né? Perto de mim, ele era jovenzinho, era uma criança, mas tudo bem. Perante grande público estimado, conforme os seus biógrafos, entre 1.500 e 2.000 pessoas, entre 1.500 e 2.000 pessoas, no Salão de Conferências da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, em longa alocução, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. O evento chegou a ser referido em nota publicada pelo O País, periódico de maior circulação na época. Gente, olha a humildade desse espírito. Ele justificou. Ele não impôs nada a ninguém. Eu estou fazendo isso por esta razão. E na justificativa, ele expôs as razões que o levaram a aceitar a doutrina dos espíritos como algo importante para a vida dele e dar continuidade às tarefas que ele já possuía, mas com um olhar muito mais refinado. Então, é uma pessoa humilde. Sobretudo a humildade sobressaiu-se na sua personalidade. Quando ele atendia as pessoas, o fazia com humildade, não com soberba. E olha que ele tinha muitos títulos, poderia se julgar além da... né? Mas não, ele tinha a sensibilidade de perceber que a humildade é o caminho mais curto para nós conseguirmos alcançar o coração dos nossos semelhantes. É através da humildade, da simplicidade, que nós conseguimos chegar perto, mais perto daqueles que realmente precisam. E já que ele foi uma pessoa tão interessante na sua vida, também na internet eu destaquei 10 dicas do espírito do Dr. Bezerra de Menezes para a sua vida. Bom, nós estamos falando da vida dele, agora vamos falar da nossa. O que ele nos pode orientar no nosso dia a dia? Então, através disso, estão algumas orientações bem interessantes. Ele deixou a seguinte orientação: não basta rogar ajuda para si, é indispensável o auxílio aos outros. O que ele quer dizer? Bom, eu não devo só pensar em mim, ser egoísta. Eu não tenho por que estar sempre pedindo coisas para mim. Eu também preciso pensar na comunidade, que é o que a gente está mais pensando nesse momento. E pensar no meu semelhante. Então, se eu peço coisas para mim, eu também tenho que ver a necessidade do meu semelhante e devo, se possível, ajudá-lo. Nessa união fraterna, porque todos nós somos irmãos perante Deus. Então, não é justo calcar aquele que está precisando. Muito mais dar a mão e procurar ajudá-lo, seguindo o exemplo do nosso pastor. Não vale a revelação da humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro. É preciso não reincindirmos nas faltas. Ou seja, eu vou lá e peço humildemente, meu Deus, me ajuda, só que eu não tenho postura de humildade com os meus semelhantes. Só eu não consigo perceber a dor do meu semelhante. E eu também não posso ficar repetindo sempre as minhas faltas. Sempre solicitando ajuda por coisas que eu vou repetindo. Cada vez que eu consigo crescer em algum momento, eu tenho a obrigação de ser melhor. Quando eu proponho algo bom, porque dentro de mim já existe algo bom. Mas não é suficiente, porque a vida é um eterno aprendizado. E esse eterno aprendizado propõe uma coisa: progresso espiritual. E esse progresso espiritual propõe o quê? Uma vida melhor. Não somente encarnado, como desencarnado.
Ele fala também, não há segurança definitiva para nós se apenas fazemos luz na residência do vizinho. Ou seja, eu sou ótima para o vizinho. Maravilhosa, né? É imprescindível acender essa luz aqui, no próprio coração. E ao acender essa luz no meu coração, eu me torno uma pessoa melhor. Eu progrido um pouquinho mais. Eu caminho um pouco mais em busca do equilíbrio, da paz, da felicidade, de estender o meu sentimento no meu entorno. Não nos sintamos garantidos pela incerteza de ensinarmos o bem a outro. É imperioso cultivá-lo por sua vez. É fácil estar aqui onde eu estou. Eu fico falando para os senhores um monte de coisa. Mas se eu virar as costas e não levar em consideração que aquilo que eu falei é uma lei que eu devo seguir, eu estarei me prejudicando espiritualmente profundamente. Então, quando nós vamos dar um conselho para alguém, a gente vai pensar duas vezes. Porque se eu aconselho alguém, eu tenho que ter postura. Eu já tenho que ter isso dentro de mim, para que eu possa realmente ajudar de forma energética, amorosa e realmente verdadeira. Seguindo mais um pouco. Não é integral a medicação para as vísceras enfermas. Ele era médico, então ele fala vísceras. É indispensável que não haja ódio e desespero no coração. Então, não é que a gente vai tomar uma medicação, isso os médicos hoje em dia estão trabalhando muito nessa área. Eu vou lá e tomo uma medicação, só que eu estou ansiosa, eu estou agressiva, eu continuo autoritária, exigente, eu não estou bem. A medicação entra, pode até fazer alguma coisa boa, mas não trará a minha cura. A minha cura depende da minha postura frente à minha doença. Se essa doença veio até mim para que eu faça uma reflexão, e nesta reflexão eu consiga perceber o quanto que aquele remédio pode me fazer bem, mas sobretudo o quanto que eu tenho que fazer bem para aquele remédio. Porque ao ingeri-lo, eu tenho que estar em condições espirituais para poder me beneficiar dele. Se eu saio do médico reclamando, se eu não tomo remédio, se eu não faço regime, se eu não ajudo o médico a me curar, efetivamente eu nunca vou conseguir a cura do meu corpo. E, sobretudo, a cura da minha alma. Porque mesmo no desencarne, a gente propondo para nós mesmos uma postura mais amistosa, o nosso próprio sair da vida será melhor. Os nossos amigos espirituais virão nos receber, porque a nossa energia é amorosa. E aqueles que nos antecederam, eles virão nos ajudar no desligamento do corpo físico. Então veja a postura espiritual, quanto é importante, tanto para a vida material, mas sobretudo para a vida espiritual. Não basta suplicar a intercessão dos bons. Convençamos-nos de que a nossa renovação para o bem, com Jesus, é sagrado e positivo da vida. Sagrado e positivo da vida. Bezerra de Menezes nos alertando que não adianta eu chegar na casa espírita e pedir um monte de coisa, participar de tudo isso, se nós não colocamos o bem dentro de nós, se nós não mudamos o nosso jeito de olhar, se nós não mudamos a nossa crítica sempre tão ácida, a nossa postura sempre tão autoritária, sabe, no dia a dia, não é uma coisa grandiosa, é no dia a dia, a hora que a gente tira o corpo da cama, como é que a gente olha para aquela água que está correndo ali, para aquele sabão? Agradecer a Deus que tem tantas pessoas que estão na rua, abandonadas. Sabe, na hora de tomar um café. Gente, vamos agradecer. Na hora de poder trabalhar, seja através de um trabalho manual, seja através de um trabalho intelectual. Sabe, poder andar sobre nossas pernas. A despeito de sermos idosas, nossas pernas ainda funcionam. Obrigado, Senhor. Então veja quantas coisas maravilhosas que nós temos a agradecer e a vibrar no bem. E terminando, não basta restaurar simplesmente o corpo físico. Como médico ele nos fala isso. Eu vou no médico, tomo um remédio, sai dela maravilhosa. Oh, que legal. Não. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Porque a nossa vida não vai acabar quando a gente partir daqui para lá. A vida continua. Então, nós temos que nos curar fisicamente. É o certo. Né? Nós queremos um corpo que nos sirva de ferramenta de trabalho.
Só que não basta. A cura tem que ser lá dentro também. A nossa postura mais amorosa, né? O nosso entendimento das dificuldades, evitar brigas e discussões, deixar de lado a inveja, sabe? Olhar a nossa vida com mais entusiasmo, agradecer tudo que nós temos e possuímos, por mais simplesinho que seja, porque é o que nós merecemos, é o que nós plantamos lá atrás. Então, agradecendo muito a presença de Bezerra de Menezes nesta casa, dando a ele todo o nosso carinho, o nosso amor, a nossa compreensão, né? Nós o parabenizamos pelo seu aniversário no dia 29. E que Deus o abençoe onde ele está e sempre derrame sobre essa casa energia boa, positiva, nos estimulando ao trabalho. Muito obrigada a todos. Agora receberemos o nosso leitor. Boa noite, queridos irmãos. Reunidos aqui neste ambiente, um ambiente fraterno, com muito amor, com muito respeito a esse Espírito que tanto tem nos ajudado, Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, como a Joana, palestrante, mencionou várias vezes. Esse Espírito que percorreu um longo caminho nessa sua mais recente encarnação, guiado também pelo seu mentor espiritual, que o conduziu até a cidade do Rio de Janeiro, porque estava lá o que ele buscava. Estava lá a esperá-lo os conhecimentos necessários para exercer a sua profissão e para encontrar o seu caminho na vida espiritual, que já com certeza ele já havia percorrido esse caminho em outras encarnações e só necessitava a confirmação no Livro dos Espíritos, que Kardec nos deu de presente. Queridos irmãos, nós também estamos caminhando para a nossa evolução espiritual. Não sabemos quantas encarnações já vivenciamos, já trabalhamos, e nem quantas outras virão. Mas temos a certeza de que muitos e muitos espíritos estão nos ajudando. O nosso querido Bezerra de Menezes, no
espírito de luz, um sábio que ainda temos que conhecer. Um pouco mais do que ele já realizou. Ele poderia estar em outras esferas superiores, mas por amor à humanidade, por nos amar, não só aqui no Brasil, nessa pátria que ele escolheu para reencarnar, mas também em outros países, onde pode ser chamado, lá estará ele e suas equipes. Ele pediu a Maria que rogasse ao Pai que permitisse que ele ficasse mais tempo olhando pelo nosso povo, olhando por seus irmãos, olhando por toda essa família brasileira, enquanto fosse necessário, por amor, queridos irmãos, por amor. Este amor que nós ainda estamos tentando aprender, mas que com certeza, passo a passo, chegaremos sim a um degrau mais elevado. Muito obrigada a todos. A espiritualidade amiga que nos damos sustentação. Equipes médicas enviadas pelo mentor da casa, envolvendo a todos que estão necessitados de um abraço fraterno. Mais uma vez agradecemos ao Pai de amor que nos está nos proporcionando esta oportunidade. Boa noite a todos, queridos.